Vamos dar início à aula 1 do webinário 1, chamada Educação como Atividade Geral Humana. Eu vou dividir a minha comunicação em 3 períodos. Tá? Primeiro, nós vamos nos dedicar a entender o significado do conceito de atividade no enfoque histórico-cultural. Depois de entendermos as particularidades deste conceito na vida cotidiana e no enfoque específico, nós vamos abordar a questão da educação como processo essencial para a humanização. E vamos concluir essa comunicação buscando relacionar os 2 conceitos anteriores, né? Então, atividade e educação, com a educação musical, que é o objeto desse site, né, de formação. Muito bem, vamos começar então procurando entender qual é o significado da palavra atividade no cotidiano. Muitas vezes nós nos reportamos à atividade aquilo que a gente executa na vida cotidiana. Essa é uma forma recorrente de se reportar a essa palavra atividade. Vou fazer uma atividade física, ou vou fazer a minha tarefa de casa, minha atividade de casa, minha lição de casa, ou uma atividade lúdica, enfim, a gente sempre se reporta à palavra atividade para se reportar a uma ação, a um movimento, a algo que faz parte do nosso cotidiano, de forma natural, muitas vezes, né? Ou nas nossas relações do dia a dia. E nesse sentido, na vida cotidiana, ela aparece nas nossas comunicações e relações, de forma espontânea e reprodutora, muitas vezes, né? A minha proposição aqui é de trazer ao pensamento algumas reflexões sobre o conceito de atividade na natureza. A natureza está em constante atividade, né? A natureza, os planetas, desde os planetas até o átomo, eles estão em movimento constante. Atividade climática, né, da natureza é uma expressão do movimento constante da natureza. Atividade sísmica, o movimento das marés, o movimento dos ventos, né, são evidências da atividade da natureza, independente daquilo que possamos interferir sobre ela. A natureza está em constante movimento. Assim como a natureza está em constante movimento, assim também estão os vegetais em constante movimento. Movimento de floração, de frutificação, de reprodução, fazem parte do movimento de reprodução dos vegetais, assim como os demais animais, como os insetos, a formiga se relacionando, né, na dependência com os outros vegetais, a abelha, né, no caso não a formiga, mas a formiga também, e os mamíferos também. Então veja que tanto a natureza propriamente dita, como os seres vivos que vivem na natureza, estão em constante movimento, no movimento de produzirem aquilo que a sua base genética, a sua base orgânica lhes permite, não é verdade? Vemos aqui a imagem do castor, né? Essa foi a última imagem que eu mostrei para vocês aqui. O castor, ele tem um movimento contínuo de preservação da vida. Para isso ele caça, ele pesca, ele produz sua represa, ele constrói sua moradia, que é na forma de represa. Mas isso está vinculado à sua genética, às leis biológicas da sua espécie, assim como a abelha, que produz o mel,
que produz a colmeia com tanta perfeição, né? Isso faz parte da genética desse inseto, assim como também as formigas, né? As formigas, elas constroem a sua moradia com uma complexidade fantástica. Eles têm distribuição de ações no seu coletivo que são, vamos dizer assim, exemplares, né? No entanto, todas essas relações entre os indivíduos da mesma espécie são relações naturais da natureza da espécie, que estão vinculadas à sua lei biológica, as leis biológicas da própria espécie, assim como também os vegetais, né? Os vegetais têm os seus ciclos, os ciclos de reprodução, né? E para suprir também as necessidades dos outros seres vivos. Esse é o movimento que está presente na natureza. Então, a atividade da natureza, ela se expressa por diversas evidências, né? Seja entre aqueles seres, ou os seres vivos, ou a parte da própria natureza que se manifesta por meio dos ventos, das marés, dos vulcões, dos átomos, enfim, né? É a atividade da natureza. Entre os seres humanos, nós vamos ver que esse conceito ele se complexifica. Por quê? Porque é um movimento histórico de transformação, né, desse sujeito humano em relação aos outros animais. Então, ainda que a gente utilize na vida cotidiana a mesma relação, né, de espontaneidade, de reprodução daquilo que está instituído como atividade para os indivíduos da espécie humana, nós vamos aperfeiçoar neste webinar um pouco essa complexificação, esse conceito. A complexificação desse conceito num marco teórico metodológico particular, que é o marco teórico que vai desenvolver um conceito qualificado, vamos dizer assim, um conceito teórico sobre a palavra, o significado da palavra atividade. E esse marco teórico, nós vamos trabalhar no marco teórico do enfoque histórico-cultural, cuja raiz é o materialismo histórico dialético. No materialismo histórico dialético, a palavra atividade, que é a base da teoria do enfoque histórico-cultural que nós estamos estudando aqui no webinário, a palavra atividade, ela se relaciona com o conceito de trabalho desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? Por quê? Porque o conceito de atividade, desde os primórdios da humanidade, está vinculado à concepção de trabalho que Marx e Engels sistematizaram, né, no século XIX. Quando eles afirmam, enquanto trabalho, não quanto emprego, então, enquanto trabalho, enquanto atividade vital humana, e vou deixar aqui abaixo do vídeo um link de um texto de Gaudêncio Frigoto que evidencia muito bem esse conceito de trabalho, tá? Então, aos interessados, recomendo que leiam para isso se tornar mais claro, porque não é simples entender esse conceito. Mas vamos lá. Nessa relação que Marx faz com o trabalho enquanto atividade geral humana, Marx vai dizer que, antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza.
Então, veja bem, nessa relação com o trabalho, Marx ele vai dizer que é uma ação intencional sobre a natureza, de regular, de controlar, de impulsionar, e é nessa relação que esse sujeito humano interfere sobre a natureza e dialeticamente recebe interferências na sua natureza interna. Então é uma relação entre a natureza externa ao homem e a natureza interna ao homem. É uma relação dialética, implícita, não dualista, mas dialética. Então, na medida em que o homem, esse indivíduo humano, sente necessidade de interferir sobre a natureza e criar condições de adaptar a natureza às suas próprias necessidades, ele vai criando objetos, instrumentos, que dialeticamente também vão interferindo na sua própria natureza interna. Esse é um movimento histórico longitudinal, né, que vai ocorrer por meio de uma atividade instrumental, que é justamente aquilo que o sujeito humano produz, né, desde os primórdios da humanidade. Né? Não vamos considerar o homem na sua imediatez, mas nas suas relações históricas, na história da própria humanidade. Então, a atividade instrumental, de acordo com Leontiev, é a atividade instrumental do homem que é diferente da dos animais, porque assume um caráter social e ela é realizada coletivamente. Vocês poderiam até perguntar para mim, mas os insetos também não fazem isso? Fazem, mas de forma diferente. Tá? Entre os humanos, na espécie humana, estas ações na atividade instrumental, ela parte de uma necessidade coletiva. Ela não está marcada na sua base orgânica. Ela é produto de uma intencionalidade, de uma necessidade que se transforma em motivos para agir sobre a natureza, transformar a natureza em seu próprio benefício. E dialeticamente, como disse, também recebemos essa interferência, e aí entra um movimento de auto também produção da nossa natureza interna. Né? Então essa atividade instrumental ela é intencional, ela não é espontânea, diferente dos outros animais, que executam as ações de acordo com a sua base genética, das suas marcas genéticas. No humano, isso é intencional, visa uma determinada finalidade. Então, as ações na atividade instrumental têm um objetivo. E esse objetivo visa atingir uma determinada finalidade. Leontiev vai citar a caçada do homem primitivo como um marco da atividade instrumental humana. Também vou deixar aqui, abaixo do vídeo, um link para vocês acessarem esse texto chamado O Homem e a Cultura, do Leontiev, onde ele explica isso, essa relação com a atividade instrumental, de uma forma muito bonita e muito acessível também. Recomendo que leiam. Então, enquanto atividade instrumental, a caçada ela é produto de uma necessidade coletiva, de indivíduos de um pequeno clã ou de uma comunidade que tem como motivos, né, caçar para suprir as necessidades básicas do seu coletivo. O alimento, a roupa, né, que eles vão construir com o couro do animal, a própria moradia. E para isso, há uma divisão de trabalho entre o homem. Pelo menos os fatos históricos da ciência nos mostram que esses coletivos dividiam funções, né? Dividiam as relações com essas relações de trabalho para que todos pudessem ter a possibilidade de atuar em prol de um coletivo e usufruir
desses benefícios, ou seja, das ações do trabalho, né? Da sua produção. Então, a atividade instrumental, aí a caça enquanto atividade instrumental, é um marco, né? Que foi gerando, ao longo da história da humanidade, movimentos intensos de autoprodução da individualidade humana. Esse é um processo longitudinal, tá? É um processo muito longo que Leontiev, nesse texto O Homem e a Cultura, ele vai dividir em 3 períodos. O período anterior ao homem, ou seja, o período animal, onde este animal está na dependência exclusiva das leis biológicas, assim como os outros animais. Mas a partir de um determinado momento, existe um salto qualitativo nessa espécie, que vão criar possibilidades para o surgimento de uma nova espécie. E um dos marcos para o surgimento de uma nova espécie, agora transformada, é o trabalho e a comunicação. Trabalho, como eu disse anteriormente, como atividade vital humana, onde esse sujeito humano interfere sobre a natureza, a transforma, e ao transformá-la, dialeticamente ele é transformado na sua natureza interna. E nesse movimento, né, então, que se dá enquanto atividade instrumental, porque a partir de determinado momento, esse sujeito humano não pega mais somente a pedra que foi cunhada pela natureza para a caça. Agora ele constrói a sua pedra, ele constrói o seu instrumento. Não só ele constrói o seu instrumento, mas ele cria mecanismos de comunicação para ensinar, vamos dizer assim, transmitir, vamos dizer assim, aos herdeiros daquela comunidade aquilo que ele está produzindo. Isso é um processo longo, longitudinal, que vão tendo saltos no movimento de produção da própria espécie, da história da espécie humana, que nós vamos chamar, né? Leontiev, Vygotsky e Luria, a ciência identifica esse movimento, esse período de construção dessa base da história, né, dessa base orgânica dessa nova espécie, da espécie humana, de filogênese. Ok? Então, são marcos que, ao longo da história dessa nova espécie, da construção, do processo de constituição dessa nova espécie, né, vão deixar aí marcos fundamentais e que gradativamente vão se descolando da dependência das leis biológicas e tornando-se dependentes da mediação de signos e instrumentos, agora na ontogênese, onde o indivíduo da espécie humana se torna dependente daquilo que ele produz, dependente das leis sócio-históricas. Então veja, nós temos 3 eixos: a filogênese, a história da constituição da espécie humana, e a ontogênese, que é quando esse indivíduo da espécie humana, a partir de tudo que ele produziu e longitudinalmente se torna independente das leis biológicas, vai agora se tornar dependente daquilo que ele produz. Então a ontogênese, como sendo a história do ser, do indivíduo, do ser, no seu tempo, a partir agora da dependência da mediação de signos e instrumentos, sem deixar de contemplar aquilo que foi constituído na sua base orgânica, na filogênese. Mas são 2 eixos independentes. Aquilo que foi constituído historicamente na história da humanidade, agora é a base para, como campo de possibilidades, mas que só vai estar presente na vida do indivíduo a partir daquilo que ele conseguir acessar nas atividades instrumentais.
por meio da mediação de signos e instrumentos. E isso vai fazer parte da sua individualidade, da história do seu ser. Então veja que filogênese e ontogênese, essa imagem, ela vai mostrar de uma forma muito peculiar, né? A partir do momento do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus e do Homo sapiens, como foi fundamental, né, para a evolução da base orgânica. Isso se dá pelo tamanho do cérebro, né? Isso são evidências, né? São fatos históricos, né? Evidências dos fatos históricos que a gente consegue acessar. Nós vamos vendo que a própria base orgânica dessa nova espécie que vai se constituindo, ela está na dependência daquilo que esse próprio indivíduo produz. Então, o uso e a invenção de ferramentas pelos macacos antropóides marca o fim da etapa orgânica. Fim da etapa onde este novo ser em movimento está na dependência das leis biológicas. A partir deste momento, onde esses indivíduos produzem ferramentas, instrumentos e vão desenvolvendo mecanismos de comunicação, ou seja, o trabalho e a fala humana e outros signos psicológicos, este é o começo do comportamento cultural e histórico, ou seja, passamos a estar agora dependentes de leis sociohistóricas. Veja bem, aqui nós temos também uma imagem muito importante de células nervosas que evidenciam a importância deste comportamento cultural e histórico, né? Nós temos essas células nervosas do primeiro mês ao 15º mês, né? Nós vamos vendo que a criança pequena, quando ela nasce, ainda que ela nasça num contexto social, e isso é fundamental, isso não é ocasional, isso é fundamental para o seu desenvolvimento, porque ela não nasce numa sociedade, numa organização natural, como outros animais, ela já nasce integrada a uma cultura. Daqui a pouco eu vou aprofundar isso, tá? Isto a dá uma condição particular para o seu desenvolvimento, né? Específica para o seu desenvolvimento. Então, aquilo que foi constituído na história da espécie humana já traz com ela, já está com ela como marcos. O sistema nervoso, a plasticidade do sistema nervoso é uma produção, uma autoprodução constituída na história da espécie, né? E a partir desse movimento, né, os processos que vão se dando na relação com a cultura vão criando possibilidades de um maior enraizamento destas células nervosas, de maior número de sinapses, que vão também nos dar a possibilidade de um desenvolvimento do nosso psiquismo também muito maior, um desenvolvimento integral muito maior. Então, Vygotsky e Luria, sobre essa dimensão, né, da importância da cultura, inclusive no desenvolvimento da nossa base orgânica, vai dizer o seguinte: com os processos de crescimento e maturação orgânicos, vemos o desenvolvimento cultural do comportamento, baseado na aquisição de habilidades e de modos de comportamento e pensamentos culturais. Então veja que desde o nascimento, na ontogênese, aí falam de ontogênese, nós estamos na dependência agora daquilo que culturalmente e historicamente foi produzido. Nós não nascemos mais como seres naturais, porque nascemos num ambiente, num contexto já pleno, né, de elementos da cultura. E isto não é apenas um cenário, isto é determinante para o desenvolvimento infantil.
Então vejam bem, dentro da história da humanidade, nós temos marcos da evolução da nossa espécie, que são decorrentes dos instrumentos produzidos pelos homens. Desde a pedra lascada, a invenção da roda, da escrita, da máquina a vapor, da possibilidade de voarmos, todos os instrumentos, né, possibilitados pela Revolução Industrial, que criou um campo de possibilidades imenso para o desenvolvimento humano, ainda que deixando marcas muito difíceis para a humanidade, né, no campo da exploração pelo trabalho. Hoje nós temos uma evidência que é inquestionável, né, da dependência das leis sócio-históricas, que é justamente esse momento que nós estamos vivendo. Estou gravando esse vídeo no ano de 2022, né, onde nós estamos em plena pandemia do SARS-CoV-2, com todas as suas variantes, né, e que, para a manutenção da vida, hoje fica muito evidente, os dados científicos evidenciam isso, né, que para a manutenção da vida e preservação da espécie, nós precisamos de vacina. Diante do quadro, né, tão complexo que vivemos, desde no final de 2019, 2020, 2021 e 2022, de todas as buscas de respostas que a humanidade vem buscando para superar a natureza de um vírus, né, que não foi simplesmente como muitas vezes se veicula, mas a ciência vem buscando a raiz desse vírus, né, e vem mostrando que esse vírus ele tem uma natureza que emana de uma transformação no campo silvestre e não laboratorial, né? Pelo menos é o que a ciência vem mostrando até então, né? Ainda que existam falas contrárias. Mas a natureza do vírus, quando produzida no ambiente natural, né, quando entra em contato com o campo social, ela vai afetar a nossa condição de existência. E fica muito evidente, né, que naturalmente a espécie humana não conseguiria tão rapidamente e sem grandes dolos, sem grande dolo, né, vencer este vírus, a interferência do vírus sobre a espécie humana. Então, enquanto produção humana, enquanto parte da cultura, os cientistas foram em busca de respostas e produziram um mecanismo de superação desta interferência da natureza sobre a espécie humana. E hoje evidencia-se que quem foi submetido à vacinação, ainda que contraia o vírus, esse vírus não é letal. Diferentemente de quem não tomou vacina ou não completou o ciclo vacinal. Enfim, o índice de dolo é muito menor, infinitamente menor, entre os indivíduos da espécie humana que foram vacinados em relação àqueles que não foram vacinados. Mas a vacina, ela não é algo atual, ela não é uma inovação. Há séculos estamos trabalhando. Isso não é um experimento aleatório. Nós tivemos, na história da modernidade, eventos muito importantes para a preservação da vida entre os seres humanos. Então, a vacina da varíola, do sarampo, são marcos da ciência, né? São construções, produções humanas que são fundamentais para entendermos o quanto a humanidade hoje está na dependência de leis sócio-históricas e não mais meramente das leis biológicas. Isso tudo tem relação com aquilo que eu estava dizendo anteriormente
com a atividade instrumental mediada por signos e instrumentos. Apenas fazendo uma síntese, Vygotsky vai deixar claro a diferença e as particularidades e, ao mesmo tempo, a integração, né, que se dá entre signos e instrumentos da atividade mediada. Né? Vygotsky vai dizer que a função do instrumento é servir como um condutor da influência humana sobre o objeto da atividade. Ele é orientado externamente. Então, o instrumento ele tem como finalidade intervir sobre a natureza externa e deve necessariamente levar a mudanças nos objetos, mudanças na realidade. Tá? Constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza. Todas as imagens que nós vimos anteriormente, elas estão vinculadas à produção de alguns instrumentos para melhorar, requalificar, adaptar a natureza para as necessidades humanas e para o bem-estar social. Né? Às vezes não é utilizado para isso, mas são instrumentos que se imagina que inicialmente foram constituídos para isso. Né? Diferentemente, Vygotsky vai dizer que os signos, por outro lado, não modificam em nada o objeto da atividade psicológica. Constituem o meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo. Então, se o instrumento é dirigido externamente, o signo é orientado internamente. Estas atividades são tão diferentes uma da outra, que a natureza dos dois meios por elas utilizadas não podem ser a mesma, mas elas são complementares. Então, por exemplo, veja bem, elas se integram. Né? Por quê? Porque na atividade mediada, que vai promover o desenvolvimento humano, o desenvolvimento psíquico, nós tanto temos a importância da intervenção sobre a realidade, ou seja, sobre a natureza externa, como também temos a interferência para a autoconstrução do indivíduo, ou seja, a interferência na natureza interna. Então, vejam bem, eu estou me comunicando com vocês por meio de um mecanismo, de um instrumento desenvolvido ao longo da história, da cultura da humanidade e que vem sendo aperfeiçoado cada vez mais nos últimos anos. Mas esse instrumento, ele precisa de um complemento, ele se constitui, só cumpre a sua função se ele estiver integrado aos signos, ao significado das questões, das palavras, dos conceitos que eu estou aqui. Eu estou falando com vocês pela via de uma tecnologia, eu estou aqui em frente a um computador gravando esse webinário. O computador em si ele não tem habilidades para fazer nada, não é verdade? Essa comunicação ela só se estabelece por essa via instrumental por meio das significações, por meio da palavra, por meio dos significados, dos conceitos, por meio da cultura, por meio daquilo que a ciência produziu. Então veja, essa atividade instrumental que nós estamos aqui desenvolvendo, ela é mediada por signos e instrumentos e ela é fundamental para que a gente se aproprie dos elementos da cultura. E ao nos apropriarmos dos elementos da cultura, possamos nos aprender e nos desenvolver. Né? A apropriação é tomar posse daquilo que foi produzido pela humanidade. E ao nos apropriarmos desta cultura, nos desenvolvemos de uma forma, esperamos que seja integral. Muito bem. Essa atividade, então, geral, né, que se dá por meio dos processos educativos desde os primórdios da humanidade, na ontogênese, ela tem marcas. Como eu disse anteriormente, desde o nascimento, a criança não nasce mais num ambiente natural.
ela nasce num ambiente de cultura. Ela pode nascer em casa, ela pode nascer de parto humanizado, ela pode nascer de cesariana, de parto normal, não importa. Desde o nascimento, este herdeiro, este indivíduo da espécie humana, ele já nasce integrado a uma cultura. Ele já nasce integrado a um contexto social. Ele foi gestado num contexto social, né? Então, ele já nasce com características que são próprias das possibilidades constituídas na filogênese, mas ele já está imerso no mundo social, no mundo de cultura. E isto não é aleatório. Este é um grande diferencial entre os demais animais, que nascem, muitas vezes, integrados à natureza, ou os animais domésticos, enfim, já culturalizados, mas o fato é que na espécie humana, nós, desde que estejamos integrados à sociedade humana, nós nos constituímos enquanto seres sociais, certo? Existem fatos históricos da ciência, isso eu vou mostrar em outros webinários, que evidenciam que crianças que não se integram à sociedade humana, ainda que tenham um campo de possibilidades enorme constituído pela filogênese, se ela não estiver integrada à cultura humana, à cultura elaborada historicamente pela humanidade, elas não se humanizam. É muito interessante. Vou deixar aqui um vídeo também para vocês. Vou aperfeiçoar isso em outros momentos. Mas procurem o caso da Jane Wiley, que foi privada da vida em sociedade. Vou deixar o filme aqui para vocês assistirem. Essa concepção da importância de viver em sociedade, de viver na cultura humana, cercada por cuidados, cercada pelas relações familiares que nos integram à cultura produzida historicamente pela humanidade, ela é fundamental para o nosso processo de humanização. Uma vez que, se não formos integrados a esta cultura, aquilo que é possível não se objetiva em cada um de nós, não fará parte da nossa individualidade. Então, veja, inclusive elementos como o desenvolvimento do aparelho fonético, a bipedia, movimento de pinça, todo o movimento da plasticidade do sistema nervoso, o que é possível pela construção na filogênese, se não nos integrarmos a estas relações humanas, né, isso não se objetiva em cada um de nós. Isso não fará parte da nossa individualidade. Então, por isso que nos entendemos como seres sociais e não meramente como seres biológicos, ainda que tenhamos uma base biológica constituída historicamente. Então, aí se dá a unidade biopsíquico-social. Somos seres biológicos porque pertencemos a uma espécie que nos dá a possibilidade de um conjunto de possibilidades, né, que vão formar também no campo social, pela vida em sociedade e apropriação da cultura, as possibilidades do desenvolvimento psíquico. Por isso que essa unidade biopsíquico-social, ela é fundamental, porque nos entendemos como seres sociais, né? E nesta condição, então, é que os elementos da cultura vão interferir na formação humana. Então, a educação, entendida como atividade geral, ela se faz presente de forma variada, por exemplo, na educação informal, que se dá nas relações com a família. Assim também, a educação não formal, né, que está no cotidiano, nos grupos sociais,
né? Nos grupos esportivos, nos grupos de cultura, nas diversas relações entre amigos, nas relações que hoje não precisam, né? Ainda que a tecnologia esteja tão presente hoje na nossa vida, mas as relações com a cultura de forma presencial, as relações com a arte, né? Todas as relações com a cultura humana constituem um campo educativo, constituem os processos educativos que nos formam, que formam a nossa individualidade. Então, cultura entendida como conjunto da produção humana elaborada historicamente. Estão aí presentes ciência, arte, política, filosofia, a moral e as diferentes tecnologias que nos integram aquilo que a humanidade produziu e que hoje se faz presente no nosso tempo histórico e que nos afetam. Nos afetam em diversos contextos. Nos afetam no nosso campo emocional e no nosso campo cognitivo enquanto unidade, né? Então, muitas vezes, aquilo que vivenciamos nas nossas relações sociais, algumas destas vivências nos afetam de uma forma peculiar, que nos levam, né, a nos interessar mais por alguns aspectos sobre outros aspectos. Spinoza vai desenvolver muito esta questão entre as emoções, né, e essa unidade entre corpo e espírito, né, essa unidade que Vygotsky depois vai desenvolver, começar a desenvolver, não concluiu em virtude da sua breve vida acadêmica, mas que nós estamos aí avançando no estudo desses processos. Então, veja bem, aquilo que vivenciamos nas nossas relações sociais vão nos afetar. Vão nos afetar por diversas situações e por diversos campos. Isso vai interferir, de uma certa forma, sobre as nossas escolhas, sobre a formação da nossa individualidade, né? Temos também um outro campo de educação, então, a educação informal, né, a não formal e a educação formal, que é uma educação já sistematizada e estruturalmente definida, né, pelas políticas públicas e assim por diante. E essa educação formal, como uma atividade fundamental para o desenvolvimento humano, ela vai se organizar em diferentes períodos, nos diferentes períodos da vida. Então nós vamos ter desde a educação infantil, com manipulação de objetos, interagindo, né, criando campos de interação e de cuidados de forma sistematizada, né? Na educação infantil, por meio de ações lúdicas que nos criam possibilidades muito amplas, né, de uma relação de uns com os outros, né? Por meio de atividades, ações lúdicas que nos dão a possibilidade de interagir com as outras crianças e preparar o nosso campo, né, situações que nos preparem para os processos de uma escolarização mais sistematizada, para as ações de estudo, para a atividade de estudo, para as relações entre os jovens, né, que vão culminar em uma preparação para o trabalho. Então veja que a educação formal, ela faz parte de diferentes períodos da vida e diante de diferentes situações. Essas diferentes situações, elas são muito importantes para que a gente compreenda os períodos de formação humana, né? E as necessidades para o desenvolvimento humano. Então, a situação necessária para a criança pequena, para o seu desenvolvimento, a situação social do desenvolvimento
necessária para o desenvolvimento da criança pequena é diferente da situação social necessária para o desenvolvimento do jovem, por exemplo, ou da criança num processo de sistematização da educação formal no ensino fundamental. São situações sociais diferentes. Né? Vygotsky vai chamar esse conceito, identificar esse conceito, situação social de desenvolvimento. Vai identificá-lo como ponto de partida para todas as mudanças dinâmicas que se produzam no desenvolvimento durante o período de cada idade. Então, veja, nós temos situações necessárias como promotoras para o desenvolvimento integral deste indivíduo ao longo da idade, das diferentes idades. Né? Vygotsky também vai dizer que a situação social do desenvolvimento determina plenamente e por inteiro as formas e a trajetória que permite novas propriedades da personalidade, já que a realidade social é a verdadeira fonte de desenvolvimento, a possibilidade de que o social se transforme em individual. Então veja, aquilo que nos é possível como produção histórica da evolução da espécie só vai fazer parte de cada um de nós na ontogênese, dentro destas possibilidades socialmente constituídas. Quando estas situações, as relações sociais forem devidamente organizadas no campo educativo, no campo das relações interpessoais, que nos atendam a essas situações sociais para o nosso desenvolvimento em cada período da vida. Né? E é nesse movimento, justamente, que a gente vai trazer agora para o terceiro item deste webinário, que é a educação musical. Então, tudo aquilo que foi constituído enquanto vivências nos processos educativos, eles fazem parte dos nossos interesses, ou não, né? Diante daquilo que nos foi possível, daquilo que nos afetou ao longo da vida, para uma possível aproximação no campo musical, ou dando mais ênfase ou menos ênfase. Então, as vivências ao longo das diferentes atividades que nos envolvemos vão criar este campo de possibilidades, né, mais voltado à música, ou ao esporte, ou aos outros elementos da cultura, mais a ciência, enfim, e assim por diante. Mas eu vou resgatar aqui e vou colocar um texto que recomendo a leitura para entender melhor o conceito de vivência. Tá? Vygotsky e Rubinstein vão trabalhar muito essa questão da vivência. Vygotsky vai dizer que toda vivência é vivência de alma. E sempre uma vivência é vivência de alma. E essa vivência, essa situação vivenciada, ela é única. É muito interessante porque dois indivíduos não vivenciam uma mesma experiência da mesma forma. Cada um de nós é afetado pelas relações sociais, pelas diferentes situações vivenciadas na vida cotidiana de uma forma específica. E isso tem relação com aquilo que já nos foi apropriado anteriormente, desde o nascimento até o momento em que temos situações vivenciadas em determinada situação. Ninguém vive a mesma situação da mesma forma. Isso é muito interessante. Isso tem um foco muito interessante no campo musical. Né? As vivências musicais, elas são amplas. Né?
desde o nascimento, ou até mesmo antes do nascimento. Né? No período gestacional, não nos cabe aqui um aprofundamento sobre esse campo, né? Existem campos, né, da ciência que vão estudar o período intrauterino. Não nos cabe nesse momento falar sobre isso. Mas, desde os momentos iniciais da vida, algumas famílias criam situações muito interessantes de aproximação com objetos sonoros, né? Brincadeiras sonoras, ou na relação com a família, que tem um campo mais próximo aos instrumentos musicais já estruturados, né? Onde a criança acessa esses instrumentos musicais de uma forma muito espontânea, como fazendo parte do cotidiano. Né? São objetos sonoros, alguns já estruturados, outros não tão estruturados. Né? Quem não já brincou com panelas quando era pequeno, né? De pegar uma colher de pau e bater na panela e produzir um som, ou sair batendo nos objetos para ver, né, de forma bastante lúdica, né, qual é o som que esses objetos conseguem produzir. E na brincadeira, estar vivenciando situações que nos dão a oportunidade de sentir, perceber, ouvir, né, nos relacionarmos com os sons. Até que, de uma forma mais estruturada e intencional, né, as vivências musicais passam a fazer parte dos processos de escolarização. E isso está devidamente desenvolvido em outros webinários que vão falar da música, né, a partir das políticas públicas educacionais da educação infantil e ensino fundamental. Vejam isso nos outros webinários, isso está muito bem desenvolvido pelos meus colegas, e aí orientando como fazer, né, essa introdução da educação musical já desde a educação infantil. Mas nós vemos que essas vivências musicais elas passam cada vez mais a fazer parte, né, das nossas relações, até chegarmos, né, a movimentos estruturados, né, cursos em organizações que sistematizam o ensino da música, até os conservatórios, as faculdades e universidades, né, que têm cursos de formação musical altamente complexos e que lidam com a linguagem musical com muita seriedade, né, e complexidade, né, como assim ela merece, porque ela é uma linguagem que tem instrumentos e signos específicos e que ela tem o poder e a finalidade de expressar, né, as relações e o pensamento humano em relação à própria natureza e a própria humanidade, né, enquanto expressão deste sujeito ativo, integrado à cultura humana e que se manifesta por diversas formas. Então, a linguagem musical é uma particularidade das artes, né, que são campos de produção da cultura humana, assim como a ciência, a filosofia, a política, a moral, as tecnologias. Isso faz parte da nossa vida. As vivências musicais nos afetam, né? Cada um de nós tem histórias com a música. Desde a infância, memórias musicais agradáveis, outras não tão agradáveis, mas que nos afetaram e que deixaram marcas na nossa individualidade. Né? E é neste campo que eu vou convidá-los a continuar a assistir os outros webinários que vão continuar tanto no campo teórico quanto no campo prático, né, enquanto unidade, enquanto praxis, a trabalhar situações de qualificação para este educador musical, seja ele licenciado em música,
seja ele um pedagogo, seja ele um educador musical com formação básica, mas nos ajudar a pensar, a construir situações favoráveis ao desenvolvimento do psiquismo humano enquanto unidade, para que a música cada vez mais esteja presente nas nossas vivências e contribuindo para o nosso desenvolvimento. Vou fazer aqui uma pequena reflexão, resgatando o pensamento de Vygotsky, quando ele fala, né, que tem, e de uma forma belíssima e poética, né, porque Vygotsky tem muito dessa questão poética, né, em determinado momento, ele vai dizer assim: tem momentos que não temos palavras para nos expressar, ou para expressar, melhor dizendo, o que pensamos. Né? As palavras não nos bastam. E ele vai falar justamente isso quando ele vai tratar da unidade pensamento e linguagem, né? Do complexo que é essa unidade pensamento e linguagem. E eu vou aqui me atrever a dizer que tem momentos que, inclusive, não precisamos de palavras. Precisamos apenas de música. Da música que nos afeta nesta unidade entre o emocional, os campos da emoção e da cognição, mas que ela nos alenta, que ela nos preenche, porque ela é uma expressão carregada de significados, produzidos por signos e instrumentos, e que, portanto, fazem parte da atividade mediada ao qual nos integramos na vida em sociedade. Fica aqui o meu convite para que continuemos a estudar juntos e, a partir de agora, nos aprofundemos em aspectos da compreensão da constituição deste indivíduo e da formação musical qualificada, de uma formação plena, onde a música possa fazer parte, uma educação integral, onde a música esteja presente. Um abraço.